Olá, amigos do canal, obrigado por você estar conosco. Participe, curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós temos mais um momento de reflexão bíblica, para que a gente possa cada vez mais estar aprendendo alguma coisa. Eu espero que você se sinta bem até o fim. E hoje nós vamos retratar a história de um homem endemoniado, que vivia em túmulos, vivia em sepulcros, dando trabalho. Essa história bíblica está relatada nos evangélicos sinóticos, sendo a descrição mais detalhada a respeito, e narrada se encontra nos livros de Marcos 5, capítulo verso 1 a 20. O que se passava ali? Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, descrito como o dedo de Deus. Ele demonstrava a sua autoridade divina e a chegada do reino de Deus na terra. Sua força residia em sua união com o Pai, não em forças malignas, agindo como um homem mais forte que vence o mal e liberta as pessoas com que? Com umas simples palavras. Ele ordenava, ele mandava. A força dele era uma força real, mas também era a sua fraqueza humana. Como um ser espiritual, ele tinha uma força que a gente não pode nem medir, não conseguimos, é imensurável. Mas mesmo como humano, o Verbo se fez carne, e ele trabalhou como carpinteiro na maior parte da sua vida adulta. Até os 30 anos. Vários episódios narrados em Lucas 8, 26 a 29, a 39, e de forma mais resumida, também em Mateus 8, nos versos 28 a 34. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito humano veio dos sepulcros ao seu encontro, correu em sentido a ele. Esse homem, ele vivia lá nos sepulcros, levava uma vida de terror. Ele não tinha uma perspectiva social e ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém, nem mesmo concorrentes. Aquele homem era terrível, era um homem anormal, e se pensarmos fisicamente, a gente vai ver que era uma coisa sobrenatural, pois muitas vezes o haviam acorrentado nos pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, ninguém o conseguia. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Mas aqui é uma passagem interessante. Por quê? Mas teve um momento muito especial nesse evento que eu estou falando. Como Jesus, ele era dono de si. Ele tinha o poder divino, os demônios se submeteram à sua autoridade. Ele era Jesus. Todos os inimigos se curvavam a ele. E assim que Jesus viu ele de longe, imediatamente, ele viu Jesus, ele correu ao seu encontro e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes." Disse isso porque Jesus lhe havia dito: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" "O meu nome é Legião", respondeu, "porque somos muitos." E implorava Jesus com insistência que não os expulsassem e mandassem sair daquela região. Mas Jesus, ele chegou ali com autoridade. Ora, uma grande manada de porco pastava-se em uma colina próxima. Assim sendo, esses espíritos imundos imploraram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E o que Jesus fez? Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram naqueles porcos que ali estavam.
A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, se atiraram no precipício abaixo em direção ao lago. E neles se afogaram, todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos lá na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que lhes havia acontecido. Mas tem um detalhe. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pelo quê? Pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. E todos ficaram o quê? Com medo. Nossa, o que aconteceu? Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido, o que eles viram, como o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Vá embora daqui. Que ele fosse embora. Diante disso, houve uma revolta popular. A revolta do povo após Jesus permitir que os demônios entrassem nos porcos. No episódio conhecido como disse no começo deste vídeo, é chamado de O Endemoniado Gadareno. É esse o nosso título. A revolta do povo ocorreu principalmente por razões econômicas e o medo do poder espiritual de Jesus. A população se estremeceu com aquele episódio. Nossa, quem é esse homem? Como que ele muda as coisas? Agora vamos aos fatos verdadeiros desta passagem bíblica. A manada era grande, era cerca de aproximadamente 2.000 porcos. A destruição desse rebanho representava uma perda financeira enorme para o quê? Para aquela comunidade que ali vivia, a comunidade local. Naquela ocasião, as pessoas tinham como preferência a valorização dos bens sobre a vida daquele homem. O povo demonstrou preferir a segurança dos seus bens materiais, no caso os porcos, a cura e a libertação de um homem que, evidenciando um claro apego ao materialismo, que vivia ali. Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos para nos mostrar como o ser humano valoriza mais os bens materiais do que as próprias pessoas. Outro fato que se pode destacar foi um medo e incompreensão, pois os habitantes ficaram temerosos ao presenciarem o poder absoluto de Jesus. Sobre o quê? Sobre esses espíritos malignos. Nossa, que esse homem, esse era um louco, um endemoniado, ele expulsou, ele está bem agora. Em vez de celebrarem a libertação daquele homem, eles ficaram assustados com a autoridade divina de Jesus. Jesus não teme o mal, nem mesmo demônios, pois tem sua forma organizada e forte poder sobre eles. Ele tem autoridade absoluta sobre o reino espiritual. Ele domina o reino espiritual. Mas também tem mais um fator a ser considerado no contexto cultural. A região era, em parte, pagã e era composta por judeus que não seguiam estritamente a lei mosaica, a lei de Moisés, já que o porco é considerado um animal impuro, junto ao judaísmo, conforme descrito lá em Levítico 11, capítulo 11, verso 7. Assim entendemos que o homem curado, que antes era aquele homem perigoso, um homem atormentado, um homem problemático, ele se tornou calmo e lúcido. Tudo passou. Mas essa mudança, junto com a perda dos porcos, gerou um desconforto na população, que preferiu expulsar Jesus da região
do que se ficar feliz com a restauração daquele homem. Portanto, a população daquela região priorizou o valor o quê? Econômico da manada que foi arremessada lá abaixo e temeu a intervenção de Jesus, optando por mantê-lo afastado. Como vimos, muitas vezes fazemos o bem e nós não somos reconhecidos. Mas eu vou lembrar um outro fato bíblico. Jesus um dia disse, olha o que ele falou: não jogue pérolas aos porcos, que não se deve oferecer coisas valiosas e sagradas como o Evangelho ou a sabedoria profunda a pessoas que não as apreciarão, as desprezarão ou se voltarão contra você, pois elas não reconhecem o valor e podem até destruir o que lhes é dado, desperdiçando o esforço e o que é preciso. Palavras sábias, cheias de verdade. A lição é sobre o discernimento. É saber quando e para quem compartilhar a mensagem de Deus, evitando o desperdício e a própria profanação do Evangelho, sem deixar de pregar a todos, mas sabemos lidar com a rejeição. Muitas pessoas aqui me ignoram por causa desse canal. Eu mesmo nesse canal, por vezes, eu sou combatido por levar boas mensagens de reflexão, mas eu não me preocupo com isso. Até mesmo por pessoas evangélicas. É um fato. É inveja, é ciúmes. No caso, devemos entender que pérolas representam o que é sagrado, o que é e que é valioso, que é precioso, como os ensinamentos de Deus, o Evangelho, que nos traz a sabedoria ou ideias importantes para nós. Meu irmão. Tanto é que a pérola, ela simboliza a pureza. Ela simboliza a sabedoria, a feminilidade, a elegância e novos começos, nascendo da dor e do processo natural, que representando a beleza que vem de dentro, prosperidade e conexão com significados que variam de amor e casamento junto aos gregos, que é naquela época, estou me referindo àquela época. A imortalidade e proteção junto aos árabes, chineses, indianos, sendo um símbolo de sofisticação e conexão espiritual. O que? Em diversas culturas, a pérola significa isso tudo que eu falei. Já os porcos simbolizam pessoas que não valorizam o que é sagrado, que são espiritualmente impuras ou hostis à mensagem divina, que podendo pisar e destruir o que lhes é dado. Tem pessoas que jogam no lixo a bênção que ele tem, que ele recebeu. Interessante notar que quando Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou que o deixasse ir com ele. Para terminar, e para mim concluir, a história do endemoniado de Gadareno é um dos relatos mais intensos e significativos do ministério de Jesus. Foi um fato que é reconhecido. O seu significado é um significado real, transcende o milagre da cura física, abordando temas de autoridade espiritual e a firmeza da missão de Jesus aos gentios e a transformação radical que ela causa. O Gadareno é uma metáfora da humanidade oprimida e separada de Deus e da sociedade, vivendo o quê? Um estado de morto-vivo. Aquele homem era um morto-vivo. A história demonstra que o poder de Cristo, ela é capaz de libertar do mais profundo nível de gratidão, de degradação, e restaurar a mente, a dignidade e a função social, e transformar um oprimido em um anunciador da misericórdia de Deus. O povo se preocupou com o prejuízo material, com o prejuízo de 2.000 porcos que foram lançados no abismo, vamos falar assim.
Mas eles não se preocupou que aquele homem ganhou uma nova vida, que ali naquele homem endemoniado tinha um espírito que poderia ser recuperado, e Jesus assim o fez. Portanto, amigos queridos, que Deus nos abençoe. Eu espero que essa seja uma mensagem satisfatória para você e que você possa continuar nos acompanhando, e eu agradeço por você ter ficado até o fim conosco. O meu muito obrigado, e fiquem todos com Deus.